Boa tarde a todos, estamos iniciando o nosso Connect Sport dessa quinta-feira, um programa, como sempre, recheado de informações para todos vocês que nos acompanham. Hoje assunto é o que não falta, desde já desejando os parabéns para a torcida do São Paulo pela classificação na Copa Sul-Americana e também a toda a torcida do Palmeiras, que com uma classificação dramática, emocionante, garantiu a sua classificação de forma heróica para as semifinais da Copa Libertadores. Vamos falar do jogo do Palmeiras, do São Paulo, pela Libertadores e pela Copa Sul-Americana. Vamos fazer um pré-jogo, até porque temos o Internacional também jogando na Copa Sul-Americana, o Atlético Paranaense jogando pela Copa Libertadores. Vamos falar também do mercado da bola, futebol internacional. Real Madrid é o campeão da Supercopa, vencendo a equipe do Eintracht Frankfurt pelo placar de 2-0. O Minuto Olímpico, como sempre, com Gabriel Sanches trazendo informações das modalidades olímpicas aqui no nosso Connect Sport. Por isso eu te convido, vem com a gente que o nosso Connect Sport já está no ar. Apresentando, como sempre, os meus comentaristas que todo dia estão comigo na apresentação do Connect Sport. Seja bem-vindo diretamente do Rio de Janeiro, Gabriel Sanches. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Johnny. Boa tarde a todos os nossos amigos que estão ligados na Connect. É isso aí, né, Gabriel? Você disse bem, né? Parabéns à torcida palmeirense, à torcida São Paulina também. Os dois foram com muita emoção as classificações, né, de ambas as equipes. E hoje tem o Atlético Paranaense, tem também o Internacional. Vamos falar também do Real Madrid, torcida do Real Madrid aqui no Brasil também, que é muito grande. Parabéns por mais um título, né? 2-0 ontem. E é isso, vamos que vamos, que o mundo dos esportes nunca para. Vamos que vamos, meu amigo. Vamos que vamos para mais um Connect Sport, Gabriel. E seja bem-vindo diretamente de Mojimirim, Johnny Pereira. Fala, Gabriel. Fala, Sanches. Fala, boa tarde a todos vocês que nos acompanham. Como vocês disseem, parabéns ao São Paulo, parabéns ao Palmeiras que se classificaram nos pênaltis ontem, muito emocionante. E hoje temos mais jogos, mais brasileiros entrarão em campo pela Libertadores e pela Copa Sul-Americana. Exatamente, Johnny. Começando o nosso Connect Sport falando de Copa Libertadores no Allianz Parque, o Palmeiras conseguiu uma classificação heróica diante do Atlético Mineiro. No tempo normal, 0-0, o Palmeiras terminou a partida com 9 jogadores em campo, com a expulsão de Danilo e Gustavo Scarpa. O Atlético Mineiro perdeu também o Eduardo Vargas, criou várias chances, mas não conseguiu finalizar e concluir em gols. Nos pênaltis, 6-5 para o Palmeiras, o Rubens acabou perdendo o pênalti para o Atlético Mineiro e também no pênalti final o Murilo converteu e garante a classificação do Palmeiras para a semifinal da Copa Libertadores. Bom, Johnny, analisa essa partida emocionante que tivemos ontem no Allianz Parque. Uma partida muito emocionante, né? E o Palmeiras de novo conseguiu na raça e com o apoio da sua torcida, que ontem estava de parabéns, empurrou os 90 minutos, mais os pênaltis e ajudou ao Palmeiras a se classificar. Falando um pouco da partida, né? O Palmeiras até começou bem, chegando muito bem no ataque. Primeiro lance que o Dudu cruzou e o Gustavo Scarpa estava prontinho para marcar o gol. Aí o Guilherme Arana, que entrou ontem, foi a surpresa de todos, porque ele não estava na prévia da escalação e entrou ontem, mas fez uma boa partida também o Guilherme Arana, voltando muito bem à equipe do Atlético Mineiro. Então o Arana tirou a bola que o Scarpa, para mim, ia fazer o gol, né? Uma bola daquela ali, o Scarpa não ia perder. E depois disso, o Atlético chegou um pouco com o Ademir, com o Hulk. Que falta de pontaria nesse time do Atlético Mineiro, hein? Perdeu muitos gols de novo. E tem que treinar a finalização o Atlético. Não sei o que anda acontecendo com o time do Atlético Mineiro, que perde muitos gols, hein? Ontem foi muito castigado por isso. Teve várias chances no primeiro tempo. O primeiro tempo ainda foi marcado por uma expulsão do Danilo, que na minha visão de ver foi muito infantil no meio campo. Um lance que nem deveria ter feito o que ele fez, né? No Zarate, que quase quebra a perna, quase quebra o pé do jogador. Para mim foi uma expulsão, tinha que ser direto mesmo. Foi expulso pelo VAR, né? Porque o árbitro acho que tinha dado amarelo para ele, se eu não me engano. E foi chamado pelo VAR, o VAR foi. Aí ele mudou de ideia e expulsou o Danilo, que na minha visão de ver tinha que ter sido expulso mesmo. Muita imprudência do jogador Danilo, que vai fazer muita falta nas semifinais. Acho que foi aos 30 minutos, né? Depois disso o Atlético Mineiro chegou um pouco mais ao gol do Everton, como eu disse, sem pontaria, porque só chutava. O Keno deu um chute muito fraco lá que o Everton segurou. O Hulk chegou sozinho numa bola
e também não conseguiu furar o bloqueio, não tirando o mérito do goleiro Everton também, mas muito péssimas as finalizações, mas o Everton também é um bom goleiro e fez várias defesas nesse jogo. Aí no segundo tempo o Palmeiras cansou, né? Correu muito no primeiro tempo, cansou, não jogou, defendeu muito mais do que atacou. O Atlético veio muito mais para o ataque do que o Palmeiras. E o técnico Cuca mexeu no time, colocando o Nath no lugar do Ademir. Não me recordo agora quem foi que saiu depois, para a entrada do Eduardo Sacha e também do Rubens, que é o amor aí do Gomes, né, que comentou muito no grupo sobre o Rubens. Saiu o Zaratio e o Guilherme Arana. Isso, o Guilherme Arana tomou cartão amarelo, né? Então o Atlético parava o Palmeiras no segundo tempo, nos contra-ataques. O Palmeiras pegava no contra-ataque, só sofria falta, principalmente o Dudu, que é o jogador que mais apanhava em campo, e devido a isso o nosso amigo Gustavo Scarpa ficou meio de cabeça quente, só sofrendo falta, ele e o Dudu, e fez o que ele fez lá, foi muito bem expulso aos 33 do segundo tempo, e o Atlético jogou 14 minutos com 2 a mais e não conseguiu furar bloqueio da zaga palmeirense, do goleiro Everton, que para mim é um excelente goleiro, hoje considerado o melhor goleiro do Brasil aqui em atividade. Então, depois disso, para mim o Atlético atacou mais, atacou e o Palmeiras fechou. Quase o Palmeiras marcou um gol no contra-ataque que foi parado por falta, onde o Guilherme Arana levou o amarelo e foi substituído pelo Rubens. E o dramático, né? O Rony, para mim, é um jogador que faz muita falta. O que ele teve de raça ontem, com 2 a menos, ele correu muito, né? E voltando de lesão, ele correu muito. É um jogador muito raçudo. Mas detalhe, para mim ele não pode ser centroavante, ele tem que entrar pela ponta. Eu acho que é o que o Abel vai fazer isso nos jogos das semifinais, já que não tem o Scarpa, vai pôr o Rony na ponta e colocar ou o Franco ou qualquer outro centroavante aí para deixar os 2 velocistas em cada ponta. Então, o que jogou o Rony, para mim, é muito raçudo o Rony. A torcida gosta muito dele, o Abel gosta muito dele, e é um jogador que correu muito antes, até cansou. No final do jogo lá, deu para ver que ele sentou lá no gramado, lá, exausto, mas jogou muito bem o Rony. E falar um pouco dos pênaltis, né? Agora, depois o Atlético ter perdido várias chances, o jogo foi para os pênaltis, e a torcida do Palmeiras estava muito, uma palavra que se dizer eufórica. Muito eufórica, né? Obrigado, Gomes, pelo Palmeiras ter perdido nos últimos jogos pênaltis. Foi eliminado contra o São Paulo, foi eliminado contra o CRB, isso a torcida não esquece. Então chegou ontem um momento que o Palmeiras precisava reerguer, né? Isso, uma hora ia ter que fazer, aí uma hora ia ter que ganhar nos pênaltis. E foi ontem, para mim, foi muito bem. Não pegou nenhum pênalti, incrível o goleiro Everson aí. E o Everton, que não pegava nenhum, ontem também teve uma bola recuada do Rubens, onde recuou a bola pro goleiro do Palmeiras, tudo que o goleiro do Palmeiras queria, né? O recuo do Rubens. Eu ouvi até uma brincadeira no WhatsApp ontem, no grupo nosso lá, que fez igual o Pato, né? Não lembro o ano aí, no Dida, né? Mas bateu muito mal o Rubens. E detalhe, então, os 5 pênaltis. Pior que fez lembrar mesmo o Alexandre Pato. E detalhe, os 5 pênaltis do Atlético foi muito bem batido, e os 5 do Palmeiras foi muito bem batido. Aí chega o Rubens e perde um pênalti que para mim foi um dos piores que bateu. E o Murilo sai, mais uma vez, sendo herói, né? Fez o gol lá contra, em Minas Gerais, fez o gol a favor, onde abriu o caminho para o Palmeiras para as semifinais, e fez ontem o último gol de pênalti e deixou o Palmeiras aí classificado às semifinais, que espera hoje o confronto entre Estudiantes e Atlético Paranaense, jogo lá na Argentina. Mas parabéns ao Palmeiras e parabéns à torcida do Palmeiras, que foi
o jogador a mais aí que o Palmeiras teve foi a torcida, que fez uma festa ontem no Allianz Parque. Isso daí deu atmosfera para o time passou. E parabéns, que deve aí lotar semifinais na Libertadores, apoiando mais ainda o Palmeiras. É isso aí, Johnny. Antes de começarmos as perguntas, só pegando o gancho aqui, lembrando que o Flamengo já conheceu o seu adversário na semifinal da Libertadores, será o Vélez Sarsfield, que ontem venceu a equipe do Tadieres pelo placar de 1-0, no agregado venceu pelo placar de 4-2 e será o adversário do Flamengo em uma das semifinais da Copa Libertadores. E a outra, o Palmeiras aguarda o seu adversário, confronto essa noite entre Estudiantes de La Plata e Atlético Paranaense, partida que vamos falar daqui a pouco dentro do nosso Connect Sport. Bom, Johnny, eu queria te fazer uma pergunta, primeiramente por parte do Atlético Mineiro. A gente esperava uma atuação muito melhor do atacante Hulk, né? E a gente viu ele um pouco apagado, principalmente jogando pelas beiradas do campo. Era um dos recursos do Atlético Mineiro as jogadas dele, mas a gente viu que o Atlético Mineiro teve muita ineficiência tática para finalizar a gol. Eu queria que você falasse um pouco mais na sua visão, por que o Atlético perdeu tantos gols, tendo 11 atletas contra 9 do Palmeiras, e já por parte do Palmeiras. Diante dessa partida tão sofrida, você acha que o Palmeiras chega até mais cascudo para esse jogo na semifinal? Respondendo primeiro o ataque do Atlético, né? Como eu disse, o Atlético faltou muita pontaria, é um time que falta treino para esse time do Atlético, não dá para entender como que perde gol o time do Atlético Mineiro. Perdeu muitos gols em Minas, que causou o empate lá do Palmeiras, podia, se tivesse feito aqueles gols lá, podia ter 5 e podia estar com a vaga na mão. Então perdeu a classificação para mim nas finalizações em Minas Gerais, e 2 a mais aqui no Allianz Parque em São Paulo, não conseguiu furar o bloqueio. É impressionante, né? O Atlético Mineiro, não dá para entender como o ataque do Atlético vem tão mal nos últimos jogos assim, né? E o Hulk caiu muito de produção desde a queda da Copa do Brasil, né? O Hulk não vem jogando muito bem, nem no Brasileiro e nem na Libertadores. E é um jogador que o time do Atlético Mineiro precisava muito. E então não dá para entender. Apesar que do outro lado tinha um grande goleiro, que era o Everton, mas com dois a mais poderia ter furado o bloqueio, poderia ter classificado. Porque se o Atlético faz 1-0 no Allianz Parque com 2 a mais, nunca que o Palmeiras ia conseguir empatar o jogo. Na minha visão de ver, o Palmeiras ia morrer se faz o gol, o Atlético Mineiro marca o gol, o Palmeiras não ia ter forças o suficiente para empatar o jogo. Então, faltou pontaria, e eu levo essa desclassificação do Atlético Mineiro pelo ataque do Atlético Mineiro, que está muito mal. E respondendo agora sobre o Palmeiras, para mim o Palmeiras agora chega com mais força, porque foi uma classificação muito heróica para o time, com dois a menos. O Vargas ainda foi expulso do Atlético Mineiro, mas no finalzinho do jogo. Então chega muito, muito mais forte. E como diz o Daniel, cravou Flamengo e Palmeiras na final. Eu também acredito que a final vai ser entre Flamengo e Palmeiras. Não vejo tanto Vélez, tanto o Estudiante, tanto o Atlético Paranaense parando essas duas equipes, não. Para mim, vai repetir a final do ano que vem entre Flamengo e Palmeiras. Bom, tá aí a análise do Johnny Pereira. Antes, Gabriel tem alguma pergunta, mas antes da pergunta do Gabriel, temos recados de quem está acompanhando o nosso Connect Sport. O Adilson Luiz, boa tarde a todos vocês do Connect Sport. Boa tarde, pai, obrigado por acompanhar o nosso programa. Como fica meu Corinthians? Infelizmente eliminado. Agora a situação do Corinthians está feia, viu? Fica eliminado. Tá feia. Agora tem que buscar as forças para se recuperar no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Bom, não temos mais recados, produção? Agora temos a pergunta do Gabriel Sanches pro Johnny, ou alguma análise. Fica à vontade, Gabriel Paes. Se incluir, se interagir no nosso bate-papo. Pode ser os dois? Pode ser os dois, cara. Você que manda aqui. Primeiro, falar um pouquinho sobre o Eduardo Vargas, né? Que lambança fez o Eduardo Vargas ontem, no último lance do jogo. A equipe do Atlético Mineiro com 2 a mais, indo para os pênaltis, confiante, ele vai e consegue ser expulso, né? E deixa o Atlético na mão. Impressionante, uma coisa realmente vergonhosa que fez o seu Eduardo Vargas, que, na minha opinião, nunca foi um cara assim tão grande, assim como se pintou, né, sobre ele, né? É um bom jogador, assim, mas que nada além disso. Mas, enfim, primeiro esse adendo aqui realmente sobre o Eduardo Vargas. Segundo,
sobre a parte psicológica do Palmeiras. É impressionante como esse time do Abel Ferreira é um time que está muito bem preparado psicologicamente, né? Soube jogar, mesmo perdendo por 2-0 para o Atlético Mineiro lá no Mineirão, buscou empate de forma heróica, jogando em casa com a menos desde os 28 minutos do primeiro tempo. Né, conseguiu também jogar de forma muito boa. O Atlético Mineiro não levou perigo algum para o gol do Palmeiras. Só no final do jogo, né, quando já estava já com 2 a mais, né, que o Atlético Mineiro, se eu não me engano, teve uma finalização do Hulk, onde a bola vai para fora, e um cruzamento, acho que foi até do Hulk também, que a bola bate na trave. Tirando isso, o Atlético Mineiro não fez nada para assustar a equipe do Palmeiras. Então, assim, a gente percebe que uma equipe, o Palmeiras estava muito melhor psicologicamente do que o Atlético Mineiro. Acho que a eliminação do Atlético Mineiro na Copa do Brasil para o Flamengo mudou demais o astral da equipe, fez com que o Atlético Mineiro realmente se perdesse no meio da temporada, né? Acho que na verdade, assim, vinha de muito altos e baixos, né? Então conseguiu uma sequência boa, aí foi eliminado e aí acabou se perdendo de vez e praticamente deu adeus também a tudo, né? Já deu adeus à Copa do Brasil, deu adeus agora ao Libertadores. No Brasileirão tá a 13 pontos do Palmeiras, acho praticamente impossível o Atlético Mineiro ser campeão. Então, assim, realmente bizarro o que aconteceu com o Atlético Mineiro esse ano, um time que ano passado encantou a todos, sendo campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, com uma disparidade muito grande, e esse ano realmente termina de forma melancólica para a equipe do Atlético Mineiro, porque fez uma temporada muito, muito ruim, né? Mas em cima do meu comentário, fazendo uma pergunta para o Johnny, gostaria de saber do Johnny o que o Abel faz para essa parte psicológica do Palmeiras ficar tão forte, né? É um trabalho dele, da sua comissão, porque é impressionante, cara. Uma equipe que jogando com 2 a menos, com 1 a menos, e mesmo assim mantendo a calma, tendo a tranquilidade. Nos pênaltis, todos os jogadores do Palmeiras realmente bateram o pênalti muito bem. É bem verdade que o Palmeiras vinha de histórico muito ruim em cobrança de pênalti, né? Inclusive recentemente ao perder para o São Paulo, né, na Copa do Brasil. Mas enfim, o que faz esse time do Palmeiras ser tão forte psicologicamente, Johnny? Um time que nos últimos 2, 3 anos foi bicampeão da Libertadores, campeão da Recopa, campeão da Copa do Brasil, vice-campeão do mundo. O que faz esse time do Palmeiras ser tão forte psicologicamente? Para mim, um pouco ontem foi a torcida, né? O que apoiou a torcida fez que o time levantasse a autoestima e conseguisse fazer segurar o 0-0, porque seguraram o 0-0 ontem com 2 a menos, tinha que fazer isso, e conseguiram passar nos pênaltis. E o Abel Ferreira ontem não viu os pênaltis, né? Ele desceu pro vestiário, não queria ver, foi ouvir música, não queria nem ver o grito da torcida, né? É incrível. Mas o Abel Ferreira preparou muito esse Palmeiras para esse jogo ontem, deu para ver até no treino que ele fez treinou muitos pênaltis, né? E detalhe que o melhor no treinamento foi o Zé Rafael, né? Que ontem bateu e cobrou muito bem, sem chance pro goleiro Everson. Então acho que a autoestima o jeito. Isso. O Piquerez também é um jogador que bateu muito bem, hein? E detalhe pro pênalti do Jair, né? Que pênalti batido do Jair também. É um cara que bateu super bem. Tem todos que bateram muito bem, né? Como bate pênalti, hein? Todos. Rubens, né? Antes do Rubens perder, todos bateram bem. Incrível. Ontem acho que se fosse o Rubens não tivesse perdido o pênalti, acho que tava até agora batendo pênalti lá no Allianz Parque, hein? Porque ninguém tava perdendo. Agora, então eu acho que o jeito Então eu acho que o jeito que o Abel preparou esse time fez com que a autoestima do time parecesse uma força que incrível ontem. Então parabéns a esse time que ontem foi gritado como um time de guerreiros lá no Allianz Parque. Bom, agora uma coisa que eu queria incluir nesse debate dessa partida, além de ser uma partida muito movimentada e emocionante, a atuação do árbitro, né, que infelizmente nem a equipe do Palmeiras e nem a equipe do Atlético Mineiro saiu de campo satisfeito com o desempenho dele. Vi muitas marcações confusas, né, e infelizmente o árbitro também foi protagonista dessa partida. Eu queria que vocês dois falassem um pouco do que vocês acharam do desempenho do árbitro. Eu não vou me recordar o nome dele nesse momento, ele é argentino, né? Gilmar Roldan. A partida e acabou tendo esse desempenho confuso diante da partida entre Palmeiras e Atlético Mineiro. Dos piores árbitros que existe. Gilmar Roldan, já tem polêmica na Libertadores. E se eu não me engano, ele é FIFA, hein? Se eu não me engano, ele é FIFA. Ele é quadro FIFA. Ele tem muitas polêmicas na carreira dele, né? Já teve vários partidos onde ele atrapalhou. Ele é um árbitro que gosta de aparecer, demonstrou isso ontem. Você vê que ao final do jogo, tanto
jogadores do Atlético Mineiro quanto jogadores do Palmeiras foram reclamar com ele. Isso prova que realmente foi uma arbitragem pífia, né, do Vilmar Rondon, ele que é colombiano, né? Então, assim, recentemente também ele teve um jogo, acho que se não me engano foi Brasil e Equador, né, que foi o jogo em Quito também, pelas eliminatórias, onde ele estragou a partida também, teve uma atuação assim pífia também, né? Então, assim, o histórico dele não é bom e me surpreende a Conmebol ter escalado esse árbitro para um jogo de extrema importância como foi o jogo de ontem, né? É estranho, mas realmente, né, até em falta de critério, tempo de acréscimo que ele deu pode ter sido muito maior, porque o jogo parou muito no segundo tempo, teve lance de VAR também no Gustavo Scarpa. Então, assim, realmente uma atuação muito ruim ontem. Ele apitou final da Libertadores em 2020 com Santos e Palmeiras também. Apitou a final do Sul-Americana também em 2017, Flamengo e Independente. Aliás, deu um pênalti muito duvidoso pro Independente também naquela final no Maracanã, né? Então, assim, ele tem um histórico realmente meio complicado e ontem, mais uma vez, fez jus à reputação dele de má árbitro, né? Exatamente. Bom, pode falar, Johnny. Só uma coisa aqui. Ontem eu vi jogadores do Atlético Mineiro, tanto do Atlético quanto de alguns outros clubes, dizendo que se fosse para os pênaltis, o Everson seria muito melhor que o Everton. Eu não concordo, porque ontem o Everton provou que é muito melhor que o Ederson. Hoje no Brasil, acho que o que ganha de melhor pegador de pênalti é o goleiro Cássio do Corinthians. E agora provou ontem aí. Com todo respeito ao Everson. O Everson é bom goleiro, mas não é melhor que o Everton. Por isso que o Everton está na seleção hoje. Exatamente, é um dos poucos jogadores que atua em solo brasileiro que tem vaga cativa na seleção brasileira, o goleiro Everton fazendo uma grande temporada pela equipe do Palmeiras. Bom, falamos do Palmeiras, agora vamos falar do São Paulo pela Copa Sul-Americana. Ontem o São Paulo jogando no Castelão, até perdeu no tempo normal para a equipe do Ceará pelo placar de 2-1, mas levou a partida nos pênaltis e garantiu a sua classificação pelo placar de 4-3, o Patrick convertendo o gol decisivo e garantindo a classificação do São Paulo para a semifinal da Copa Sul-Americana. Lembrando que o São Paulo agora enfrentará a equipe do Atlético Goianiense. Bom, Johnny, o que você tem a falar sobre essa partida? É uma partida também bastante movimentada no Castelão e a decisão por pênaltis diferente no Allianz Parque. Tivemos muito erro por parte das duas equipes. Para mim o São Paulo não merecia ter passado. Acho que o Ceará fez uma partida muito melhor do que o São Paulo ontem lá, né, que saiu vencendo por 2-1. Mas perdeu muitos gols também a equipe do Ceará. Para mim mereceu fazer mais, né? Teve uma atuação muito, muito boa o goleiro Felipe Alves. E ontem, ao tirar o Mendonça, caiu muito a equipe do Ceará, apesar que o Mendonça estava muito cansado e saiu. Mas tirou a velocidade do time, e para mim, se ele tivesse em campo, nos minutos finais, ele ia conseguir marcar o terceiro gol pro Ceará, porque estava apertando, o Ceará estava apertando, mas não conseguiu furar o bloqueio da equipe tricolor. E uma coisa que eu vejo do lado do São Paulo, o que acontece com o senhorito Caleri, né? Ultimamente caiu o futebol do Caleri, tipo o Hulk no Atlético Mineiro. Que é incrível, o Caleri tá igual o Hulk, né? Não sei o que acontece com o Caleri, e caiu o futebol do Caleri, tanto no brasileiro, tanto na Sul-Americana. Ontem pegava bolas lá, apesar que estava muito bem marcado ontem, e não conseguia nem dominar. Uma vergonha o Caleri ontem, a torcida do São Paulo estava até puto com ele ontem, estava louco para tirar ele. E uma coisa que eu vi ontem foi o Miranda, né? O Miranda jogou ontem, acho que o quarto jogo inteiro, né? A quarta partida inteira. Deu para ver o cansaço do Miranda, e ontem o Rogério Ceni não mexia de jeito nenhum na sua zaga. Eu achava que ia até tomar o gol, porque a bola que o Ceará estava jogando era nas costas do Miranda, porque estava vendo que o Miranda não estava conseguindo mais, e o Rogério Ceni deixou ele em campo. Não deu nem para entender por que o Rogério Ceni deixou o Miranda em campo ontem, que ele estava amansado. A quarta partida do jogador, a idade que ele tem, já não é para jogar aí 4 jogos seguidos, ele não aguenta, né? Um jogo de domingo e quarta, o Miranda não vai aguentar a idade que ele tem, mas é um grande jogador. Ontem fez uma partida, para mim, foi um dos melhores em campo do solo. Ele e o Igor Vinícius também jogou muito bem, que é um lateral que eu defendo muito aqui no São Paulo, que eu acho que tem futuro esse moleque. E para o Sanches ontem, que estava comentando com o Reinaldo em entrar, o Wellington ontem fez um jogo bom, mas tem uma falha que resultou no segundo gol do Ceará.
Saiu muito triste de campo o Wellington. Que deu, até eu fiquei triste pelo Wellington, porque o que ele vinha jogando, ontem ele deu uma falha lá e saiu o gol do Guilherme Castilho, ex-jogador do Atlético Mineiro, fez um golaço, inclusive 2-1. E nos pênaltis, faltou pontaria para o Ceará, né? O pênalti do Vini, não sei nem como o Vini conseguiu chutar o pênalti daquele lá. Acho que foi igual. Nossa, foi muito ruim o pênalti do Vini, hein? Tinha que treinar, porque, pelo amor de Deus, hein? Que pênalti ruim do Vini ontem. E o outro lá que eu não lembro o nome dele, do Ceará, Sobral. Também chutou muito mal, hein? Muito mal. E o incrível que o goleiro Felipe Alves não pegou. Então, estou de bico, não dá pra entender. E o incrível que o goleiro Felipe Alves não pegou nenhum pênalti ontem, hein? E os caras que chutaram pra fora, hein? Não pegou nenhum. Quem pegou foi o João Ricardo. Pegou o primeiro. Não, o Felipe Alves pegou o primeiro pênalti também. Na primeira cobrança do Ceará. Não, é que eu não vi as duas primeiras cobranças, não deu tempo para ver. Eu só sei que ele foi muito bem também o Felipe Alves, foi muito bem o São Paulo. Mas o Ceará, o que faltou pontaria, tava parecendo o Atlético Mineiro, né, no jogo contra o Palmeiras. Então isso fez desmerecer a classificação, porque o Vina, se tivesse marcado aquele gol, o Ceará estava muito perto da vaga. E o Igor Gomes, que fez o gol contra o Palmeiras, né, no Allianz Parque, e ontem perdeu, batendo muito mal com a defesa do João Ricardo, mas o Patrick foi lá com a experiência que ele tem em competições assim, foi lá e deu a classificação do São Paulo, merecida, para mim, merecida, mas foi muito merecida, porque os jogadores do São Paulo bateram muito melhor do que o do Ceará. Pode falar, Gabriel. Gostaria de saber do Johnny, né? Duas perguntas, primeiramente sobre o São Paulo e a outra falando da equipe do Ceará. Primeiro, né? Deixar um recado pro Vina. Vina, meu amigo. Né, ele que deu uma entrevista essa semana falando que o pênalti que o Caleri tinha perdido lá no Morumbi, né? Tinha sido o pênalti da classificação pro Ceará, que o Ceará ia se classificar por causa daquele pênalti. Aí ele vai na disputa do pênalti e me perde o pênalti. Meu Deus do céu, ele que parece que brigou com o torcedor, chutando na mal, saída do vestiário. Ele cara. até chegou a discutir, né, com o torcedor. Isso, chutou mal e ele saiu rindo. Teve que ser contido por seguranças. Porque... doideira, né? E ele saiu meio rindo, assim, o pessoal tá chamando de Coringa, né? Nas redes sociais, que realmente não deu pra entender o que o Vina quis fazer ali. Realmente, acho que até agora ele não tem explicação, né, pro pênalti daquele. O Fernando Sobral também bateu de bico o pênalti, uma coisa horrível, o pênalti cobrado. Aliás, o gramado do Castelão tava horrível, né? Já vem no estado horrível há muito tempo, impressionante. O pessoal do Ceará, e vamos resolver aí, né, a situação do Castelão no gramado, que realmente está muito complicado. Mas agora sim, fazer uma pergunta, né? Para o São Paulo, essa classificação pode mudar o astral da equipe, né? O São Paulo que segue firme e forte agora, tanto na Copa do Brasil e também na Sul-Americana, já que o Brasileirão ficou um pouquinho mais para trás. Você acha que agora o São Paulo é o grande favorito a ganhar essa Sul-Americana, né? Você acha que o confronto contra o Atlético Goianiense pode ser mais fácil do que foi esse contra o Ceará? Ou vai ser um confronto tão difícil quanto foi essa partida para a equipe do São Paulo? Já para a equipe do Ceará, o que o Ceará agora tem que pensar, né? Porque assim, caiu da Copa do Brasil, caiu da Sul-Americana, agora o Ceará pensa o quê? Pensa, né, já no que vem, pode tentar buscar uma vaguinha na Libertadores. Você acha que esse time do Ceará tem condição para isso no Brasileiro, né? Já que o Brasileiro agora dá até 9 vagas para a Libertadores, né? Eu gostaria de saber de você, Johnny. O que você acha, então, se o São Paulo agora tem uma situação um pouco mais fácil na Sul-Americana e o Ceará, onde o Ceará pode ir no Brasileirão depois dessa eliminação na Copa Sul-Americana? Bom, vou falar primeiro do Ceará. O Ceará foi eliminado no Campeonato Cearense, na Copa do Nordeste, se eu não me engano, na Copa do Brasil e agora na Sul-Americana. 4 eliminações, se eu não me engano, nos pênaltis. Foi as 4 eliminações. Eu acho que o Ceará vai tentar sim buscar uma vaga na Sul-Americana, apesar que não tem um time ruim, tem um time bom da equipe do Ceará. Principalmente com o número 10 lá. O Mendonça tá levando o time do Ceará. O que cresceu o Mendonça nesse Ceará, né? É o artilheiro do time. Acho que ontem na substituição fez muita falta, mas eu acho que o Ceará sim tem um time bom. Eu acredito que não cai o Ceará. Eu acredito que ele vai sim buscar uma vaga na Sul-Americana. Libertadores eu acho um pouco difícil, mas Sul-Americana eu acho que o Ceará vai sim buscar essa vaga, apesar que Marquinhos Santos, o nome do técnico do Ceará. Exatamente. Deu para ver que ele é bom treinador.
Tem o Matheus Peixoto, que para mim ainda não mostrou ser aquele jogador do Juventude o ano passado. É um jogador que é bom jogador também, que deve aí fazer muito sucesso ainda no Ceará, ajudar muito o Ceará ainda. Então eu acho que o Ceará vai buscar sim uma vaguinha na Sul-Americana. E falando do São Paulo, né? O São Paulo para mim já era favorito, mas não vai ter vida fácil de novo. Vai pegar um time que ganhou do Corinthians na sua casa, no Antônio Ascioli. É um time que vai enfrentar o Corinthians agora na quarta-feira, que vai ser muito difícil, vai estar com 2-0 de vantagem. Então, para o São Paulo não vai ser vida fácil, não. Se ele perder para o Atlético Goianiense e tentar recuperar no Morumbi, São Paulo não consegue jogar na desvantagem. Já vi isso, que o São Paulo não consegue jogar na desvantagem. Então, o Atlético Goianiense, para mim, é um time que vai ser muito difícil de ser batido nessa Sul-Americana, que deu para entender que o Jorginho vai levar suas forças, sim, para tentar conquistar esse título e tentar jogar a Libertadores do ano que vem. E eu acho que ele está fazendo um pouco assim, ele, na minha visão, tinha que fazer, levar os dois times, tanto titular no Brasileirão, tanto na Sul-Americana, porque no Brasileirão está numa situação complicada, mas vai dar trabalho para esse São Paulo, sim, com o técnico Jorginho, que entendeu o que é jogar Copa Sul-Americana, né? Então não vai ter vida fácil, assim, o time do Rogério Ceni. O Rogério Ceni conhece muito bem as competições internacionais, vai escalar um São Paulo aí que pode conseguir uma classificação, e eu ainda acho que o São Paulo deve sim ser o favorito para disputar a final. Ó, vou cravar aqui, pode ser São Paulo e Internacional na final dessa Sul-Americana, mas eu não descarto o Atlético Goianiense não, que vem jogando bem. Ele eliminou o Nacional no Uruguai, cara. Futebol brasileiro com o do Uruguai tá totalmente diferente, mas não vai ter vida fácil a equipe do Tricolor. Johnny, eu faço a pergunta com relação ao trabalho do Rogério Ceni até o momento nessa temporada de 2022. Como que você avalia o trabalho do Rogério Ceni até o momento? Um time que chegou à final do Campeonato Paulista, perdeu o título para o Palmeiras, mas até o momento faz uma boa campanha dentro do Campeonato Brasileiro e avança às semifinais da Copa Sul-Americana. Para mim ele tá treinando um clube que ele conhece muito, que é o São Paulo, né? No Campeonato Paulista, foi ridículo a virada que o Palmeiras fez no São Paulo, né? Nem o Rogério Ceni entendeu como que perdeu aquele jogo por 4-0 no jogo da volta. Mas depois daquilo, parece que o São Paulo deu uma melhorada, né? Porque conseguiu a vaga para as quartas da Copa do Brasil, jogando muito bem, e conseguiu agora a vaga para as semifinais da Sul-Americana. Brasileirão, para mim, eu acho que o São Paulo não vai chegar, deve buscar aí, acho que uma vaga na Libertadores também vai ser muito difícil ele buscar, então ele vai virar uma forma diferente, vai tentar a Sul-Americana, que eu acho que é uma competição que, por nível internacional, onde o Rogério Ceni jogou como jogador, né, em competições internacionais, eu acho que vai, sim, melhorou muito, foi campeão com o São Paulo na Sul-Americana, e melhorou esse São Paulo para nível internacional. Então eu acredito que o Rogério Ceni está fazendo um bom trabalho, sim, um time onde ele conhece muito, que é o Tricolor Paulista, né? Exatamente. Bom, aliás, pode falar, Gabriel. Não, então, a Sul-Americana foi o último título do Rogério Ceni como jogador de futebol, né? Foi aquela final contra o Tigres da Argentina, que só teve um tempo, né? Quem sabe aí pode ser também o primeiro título do Rogério como treinador no São Paulo, né? Já que no São Paulo ainda ele não conquistou nenhum título, né? Já que poderia ter uma seleção americana, né? Exatamente. E se eu não me engano... Só para fechar a minha análise aqui, ó, tem uma coisa também que o São Paulo precisa melhorar, que o senhor Rogério Ceni precisa melhorar, nas suas alterações. Ele vem pondo jogadores que não dá para entender, né? Tirou ontem, se eu não me engano, não me recordo o nome, Gabriel Neves, para mim que estava jogando muito bem, e o São Paulo tirou o jogador que para mim não deveria ter saído. Então tem que mudar algumas posturas de substituição, porque vai ter jogo que isso vai custar muito caro para a equipe do São Paulo. Prosseguindo com o nosso Connect Sport, agora o assunto é Copa Libertadores. Vamos falar do Atlético Paranaense, que vai tentar decidir a sua classificação para as semifinais na Argentina. O time enfrenta o Estudiantes de La Plata, e quem vai trazer informações sobre essa partida é o nosso repórter diretamente de Vitória, Daniel Godoy.
Boa tarde, Gomes. Boa tarde, Sanches. Boa tarde, Johnny. Boa tarde a você que está nos acompanhando. E é isso aí. Quarta-feira pegou fogo. Tivemos Libertadores, Supercopa da Europa. Tivemos também Copa Sul-Americana, que o Lucas falará daqui a pouco. E enfim, vamos que vamos. A Libertadores que já tem a sua primeira semifinal definida, que é Flamengo e Vélez da Argentina. Como eu falei ontem, o Flamengo venceu o Corinthians por 1-0 no Maracanã e está classificado. E nesta quarta-feira, o Vélez acabou vencendo a equipe do Tajeres por 1-0 e também está na semifinal porque venceu o primeiro jogo por 3-2. A outra semifinal acontece hoje às 9h30, horário de Brasília, no jogo de Estudiantes e Atlético Paranaense. Vai ser um jogo bastante complicado para a equipe brasileira. O primeiro jogo na Arena da Baixada ficou em 0-0 e a torcida do Estudiantes promete lotar o estádio Jorge Luiz Ixi. E o vencedor desse jogo enfrentará o Palmeiras, que ontem conseguiu uma classificação simplesmente heróica. Venceu o Atlético Mineiro nos pênaltis por 6-5. O Palmeiras teve 2 jogadores expulsos, o Danilo e o Gustavo Scarpa. A partida ficou 0-0, o primeiro jogo ficou 2-2 e no final o Atlético Mineiro ainda teve 2 chances de abrir o placar. Primeiro foi um chute do Hulk, né, que cara a cara com o goleiro Everton, ele acabou mandando a bola para fora. E no final do jogo também teve uma bola na trave e no último lance o atacante do Galo, Eduardo Vargas, acabou sendo expulso. Eu quero parabenizar a equipe do Palmeiras, porque o Palmeiras mostra que é um time que sabe jogar Libertadores, é um time que não sente pressão, mesmo jogando com 2 homens a menos. O time lutou até o final, sabe? Foi com raça, com coração, inclusive foi firme na disputa de pênaltis. E hoje o Palmeiras é um dos grandes favoritos, se não o favorito para conquistar esta competição. E novamente eu cravarei aqui, a final da Libertadores será Palmeiras-Flamengo, pode me cobrar. É isso aí, falamos aqui sobre Libertadores. Daqui a pouco eu volto para falar sobre a Supercopa da Europa com o jogo de Real Madrid e Eintracht Frankfurt, que foi simplesmente sensacional. Volto com você, Gomes. É isso aí, Daniel Godoy. Vamos iniciar o nosso pré-jogo pela Copa Libertadores, falando da partida entre Estudiantes de La Plata e Atlético Paranaense. Bom, Gabriel, o que você analisa sobre essa partida? Na sua visão, quem deve se classificar? Na sua visão, o Atlético Paranaense vai ter vida difícil, lembrando que o primeiro jogo foi 0-0 e está tudo em aberto para essa decisão dessa noite. Já que o Daniel não trouxe a reportagem do Atlético Paranaense, né, ele falou mais do Palmeiras e do Atlético Mineiro do que do Atlético Paranaense. O Daniel, ele tá com essa mania, assim, ele tem que acordar pra vida, Daniel. Eu peço uma coisa, ele acaba incluindo outra na reportagem. Ele tá falando mais, ele tá fazendo um comentário, ele não tá fazendo reportagem. Depois eu vou conversar com ele. E fora a reportagem que ele mostra colher, mostra leite, mostra suco. O Daniel é uma figura. Meu Deus do céu. Mas enfim, vamos lá então, agora sim trazer uma notícia sobre esse jogo entre Atlético Paranaense e Estudiantes, né? O jogo vai ser realmente muito complicado para o Atlético Paranaense. Tem aqui uma provável escalação de ambas as equipes, né? Começando aí com o time da casa Estudiantes, do técnico Ricardo Zielinski. Deve vir aí a campo com Andurra no gol, Godoy, Rodiel, Morel, Lolo e Mas, Castro, Zucchi, Porto Rodrigues e Piatti, e Leandro Dias é o atacante. O Fabiano Nogueira tá fora, né, do departamento médico. Ficar de olho no Leandro Dias, né, que tem 10 gols na temporada, né? Então, assim, o técnico Ricardo Zielinski deve vir com 3 zagueiros, né, deve vir com um esquema um pouco mais recuado. Sabe que aqui o Atlético Paranaense é um time melhor, mas é um time muito perigoso e o Atlético Paranaense tem que ficar de olho, né? Já a equipe do Atlético Paranaense também deve vir com 3 zagueiros, né? Deve vir aí com Bento no gol, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolás Hernandes na defesa, Abner Vinícius, Kelvin,
Hugo Moura, Fernandinho e Alex Santana formam o meio-campo. Na frente, Pablo e Coelho devem ser o time do Atlético Paranaense, né, do técnico Filipão. Acho que para esse jogo o Atlético Paranaense tem que usar o fator, né, nervosismo do Estudiantes, né? O Estudiantes vai jogar em casa, então vai ter essa questão, né, de tentar ir para cima. Então o Atlético Paranaense pode usar isso a seu favor, ter um time melhor na minha opinião, mas mesmo assim vai ser um jogo muito complicado, né? O Estudiantes é uma equipe muito grande, né, uma equipe que tem 4 Libertadores, só isso, né? 3 já na década de 70 e mais recentemente quando venceu a equipe do Cruzeiro em 2009 dentro do Mineirão, né, com aquele time que tinha o Bozelli, tinha o Verón, realmente um timaço dos Estudiantes. Então assim, é uma equipe muito perigosa, que eliminou um brasileiro, né, eliminou o Fortaleza nas oitavas de final, vencendo por 3-0, né, em casa. Então assim, sabe que tem uma força muito grande jogando em casa, e o Atlético Paranaense tem que ficar de olho, e vai ser um jogo muito difícil, mas acho que o Atlético pode sim se classificar. Não cravo o Atlético como favorito, tá, para ser bem sincero. Acho que o jogo está tudo muito em aberto. Acho até que o Estudiantes tem um pouquinho do favoritismo, né, por jogar em casa, por jogar com o apoio da sua torcida, né, uma equipe que, jogando em casa, tem seus méritos, né? O Estudiantes que no Campeonato Argentino aí, né, vem de empate contra o São Lourenço, jogando fora de casa por 0-0. Aliás, os 3 últimos jogos do São Lourenço foram 0-0, né? Então, assim, uma equipe que realmente empata bastante, uma equipe que se defende muito bem, mas ao mesmo tempo não consegue se atacar muito, né? Uma equipe que está apenas na 23ª colocação no Campeonato Argentino, né? Então, assim, acho que o Atlético Paranaense tem condições de se classificar, não acho que vai ser fácil, e tem tudo para ser um grande jogo, assim como foi o jogo de ida. Exatamente. Pode fazer sua pergunta, Johnny. Fazer uma pergunta para o nosso amigo Sanches aí. O Atlético, nos últimos jogos, deu para ver que ele usou muito os laterais, tanto o Kelvin, tanto o Abner, que para mim é o forte desse time do Atlético Paranaense, que os 2 laterais chegam bem. E então deve usar, com certeza, esse lado do campo para pegar e classificar o time. Na minha visão de ver, como você acha que o Atlético deve parar esses Estudiantes na sua casa, que é muito difícil? E só mais uma coisa, eu não sei se o Alex Santana, né, tá inscrito na Libertadores, que para mim é um jogador que pode entrar nesse segundo tempo aí e mudar o jogo, porque esse Alex Santana é bom jogador, hein? Não sei se tá inscrito. Segundo o GE, ele está escrito sim, inclusive pode até entrar como titular na partida do Alex Santana, que jogava no Ludogorets, da Bulgária, né, jogador com passagem também pelo Botafogo, pode ser um cara assim importante. A dúvida do Filipão está entre ele e o Terãs, vamos ver quem vai entrar, o Terãs também, que é um grande jogador, né? Mas assim, acho que essa equipe dos Estudiantes tem uma força muito grande na bola aérea, né? A gente sabe disso, né? Joga com 3 zagueiros, né? Também joga muito em função do seu centroavante, o Leandro Dias, né, que já tem 10 gols nessa temporada. Então, assim, acho que o Atlético Paranaense tem que se preocupar com isso. Mas acho que esse também é um ponto forte do Atlético Paranaense, né? A bola aérea, né? Jogando com 3 zagueiros muito altos, que é o caso do Pedro Henrique, do Thiago Heleno e do Nicolás Hernandes, né? Então, assim, é uma equipe que também tem a bola aérea muito forte. Eu acho que pode ser um jogo decidido por detalhes, Johnny. Para ser bem sincero, o Atlético Paranaense é uma equipe que está pronta, na minha opinião, uma equipe que está jogando muito bem, sabe o que fazer, mas é aquilo, né? A equipe do Atlético Paranaense é uma equipe que sabe se defender, mas na hora de atacar falta um pouco, talvez, de qualidade técnica para a equipe do Atlético Paranaense, né? A gente viu muito isso na partida, por exemplo, contra o Flamengo, né? Na Copa do Brasil, onde a equipe conseguiu se defender muito bem, mas não conseguiu atacar com tanta força. Então vamos ver se nessa partida de hoje a equipe consegue se defender bem, mas ao mesmo tempo consegue também atacar. Eu acho que isso é importante, né? Você tem bons jogadores, você tem o Pablo, que é um bom centroavante, você tem o Coelho também, que é bom jogador, você tem, como você disse muito bem, 2 laterais que apoiam muito bem, que é o caso do Abner e do Kelvin. Aliás, o Kelvin vem jogando muito bem, né? Você tem ainda o Fernandinho, que tem também, né, uma qualidade no passe, sabe fazer uma invertida de jogo, sabe, né, enfiar uma bola. Então, assim, é um jogo onde o Atlético Paranaense tem que saber usar muito bem suas características e tentar neutralizar as ações ofensivas, principalmente a bola aérea do Estudiantes, que é muito perigosa. Bom, visando essas análises, eu queria saber o palpite dessa noite. Hoje eu tô mais confiante, até porque eu acertei 2 palpites, já cheguei ao 4º. Depois de tanto tempo, eu já tô um pouco mais confiante. Bom, já vou deixar o meu para essa partida. Acredito que é na classificação do Atlético Paranaense, jogo difícil. A equipe do Estudiantes também sabe usar o fator casa muito bem, mas eu acredito que pelo formato de estilo de jogo do Atlético Paranaense, tem tudo para garantir a classificação pelo placar de 2-1. Bom, Gabriel, seu palpite para essa partida?
Olha, assim, eu tô ficando perto de acertar, mas eu tô errando por um, sabe? Eu falei que ia ser 1x1 Ceará e São Paulo ontem, foi 2x1. Falei que ia ser 1x1 Palmeiras Atlético Mineiro, foi 0x0. Eu tô perto ali, sabe? Eu tô flertando com acerto. Mas hoje eu acho que vai ser um jogo muito complicado para o Atlético Paranaense, mas acho que o Atlético Paranaense consegue uma vitória magra aí por 1x0 jogando na Argentina e consegue se classificar para enfrentar o Palmeiras. E você, Johnny Pereira, acredita na classificação do Atlético Paranaense? Qual o seu placar para esse jogo? Acredito na classificação do Atlético Paranaense, mas vai ser com emoção, igual o Palmeiras ontem e o São Paulo. Vai ser 1x1 e vai decidir nos pênaltis. É isso aí. Prosseguindo o nosso Connect Sport, agora o assunto é Copa Sul-Americana. Vamos falar de outro brasileiro que também decide vaga na competição internacional, que é o Internacional. O Internacional vai enfrentar a equipe do Melgar no Beira-Rio. E quem traz informações sobre esse jogo é o nosso repórter que está de volta ao nosso Connect Sport, Lucas Rangel. Boa tarde, amigos. Boa tarde, família ligada na Connect Sports. Que saudade que eu tava de vocês aí. Tô de volta, tô na área aí, né? Trazendo as melhores notícias aí, tudo que acontece de mais importante, né, no futebol regional e no futebol internacional sul-americano, né? Hoje temos aí quinta-feira com o último jogo válido pelas quartas de final da Sul-Americana, né, as partidas de volta. Temos um brasileiro em cena, né, Internacional versus Melgar do Peru. Time peruano que vem fazendo uma campanha muito boa, vem eliminando grandes times aí pela campanha, já eliminou o Racing da Argentina, enfrentou o Cuiabá na primeira fase, né, na fase de grupos, eliminou o time brasileiro também e vem fazendo uma campanha muito interessante, né? O time que conta com o artilheiro da competição, o Bernardo Cuesta, né, o artilheiro com 8 gols, é um time que vem surpreendendo e vem dando esperança aí para o torcedor peruano de quem sabe chegar numa semifinal, né, fazendo mais história ainda. O Inter também, que já ganhou, né, a Sul-Americana lá em 2009 em cima do Estudiantes de La Plata, busca aí seu segundo título da competição, né, seu bicampeonato, para dar alegria ao torcedor, dar mais um troféu, né, para sua vasta coleção. O Inter, que vem de uma derrota no Campeonato Brasileiro na última rodada para o Fortaleza, perdeu por 3-0, mesmo com um jogador a menos lá no Castelão. E o Melgar que folgou, né? O Melgar está em 7º lugar com 9 pontos e o Internacional está em 6º no Campeonato Brasileiro com 33, né? Dito isso, nós temos um provável Internacional que vai enfrentar o Melgar hoje. Lembrando que o primeiro jogo lá em Arequipa foi 0-0, então qualquer empate leva para os pênaltis aqui e vitória de qualquer time também garante quem vencer para a próxima fase. O Internacional, que é comandado pelo Mano Menezes, ele vem possivelmente com o seguinte time: Daniel no gol, Bustos na lateral direita, Vitão e Mercado fazendo a dupla de zaga, né, o miolo da zaga, e René na lateral esquerda. No meio de campo temos aí uma trinca, o Gabriel de primeiro volante, Edenilson e Carlos de Pena ali fazendo ali a contenção, né, fazendo a ligação do meio de campo com o ataque. No ataque agora os homens de ataque são Alan Patrick, Wanderson e Brian Romero, centroavante ali, né, puxando e comandando o ataque do Internacional. O Internacional que precisa de uma vitória simples para estar mais uma vez nas semifinais da Sul-Americana. Queria saber com vocês aí do estúdio, o que vocês acham? Quais são as expectativas? Vocês acham que o Inter é muito favorito? Vocês acham que o time peruano, pelo futebol que está fazendo, tem alguma chance? Quero ouvir de vocês aí qual é a opinião, para saber qual o último time classificado para essa Sul-Americana, para essas semifinais Sul-Americana, desculpa, que já tem 2 times brasileiros lá, né? O Atlético Goianiense numa campanha incrível e o São Paulo também fazendo uma campanha muito boa e eliminou o Ceará, né? Um time que estava muito difícil de ser batido na Sul-Americana. Volto com vocês para a Connect Sport São Paulo, Lucas Rangel, para vocês aí da Connect Sport São Paulo no estúdio. Um abraço. Um abraço ao nosso repórter Lucas Rangel, que está de volta ao nosso Connect Sport. Opa, saúde aí, Gabriel, espirrou aí. Agora, Gabriel, eu vou passar a bola para você. O que você acredita que vai acontecer nessa partida? O Internacional decidindo a sua vaga, a sua classificação em casa diante da equipe do Melgar, lembrando que a primeira partida foi 0-0. Acho que o jogo acho que vai ser muito difícil, mas ao mesmo tempo acho que vai depender muito da atuação do Internacional. Um jogo que é difícil, mas ao mesmo tempo pode se tornar fácil, né? O Internacional, obviamente, é muito favorito, né? Joga em casa com o apoio dessa torcida. Tenho certeza que o Beira-Rio vai estar lotado, aproximadamente 50 mil pessoas que vão estar hoje, né, no gigante da Beira-Rio, né, para ver aí o time do Internacional jogar. Acho que o Internacional tem que entrar desde o começo ligado, desde o começo tentando pressionar a equipe do Melgar.
né? Acho que faltou, inclusive, um pouco disso para a equipe do Internacional no jogo de ida lá no Peru, né? Então, assim, acho que o Internacional tem que, né, fazer valer o seu mando de campo, já que o Melgar teve isso no jogo de ida, né? Então tem que também fazer isso agora. É bem verdade que o Inter também foi muito prejudicado no jogo de ida pela expulsão do alemão, né? Isso acabou dificultando um pouco, né, a vida do Internacional naquela partida. Conseguiu, né, manter o empatezinho por 0x0 e trazer essa volta para casa. É isso, cara. Tá tudo 0x0, tá tudo indefinido, mas acho que o Inter tem totais condições, né? Até porque vai jogar em casa, né? Tô curioso para saber se o Inter vai vir, né, jogando com tudo para cima. O Inter que tem muita dificuldade em jogar, né, atacando o tempo todo. A gente sabe disso, né? A gente sabe que o Inter tem essa dificuldade, né? O técnico Mano Menezes é um treinador que gosta mais, né, de jogar um pouco mais recuado, tentando esperar, né, o seu adversário. Vamos ver como é que a equipe do Inter vai atuar na partida de hoje, mas acho que mesmo com todos esses fatores, eu acho que o Inter é total favorito e vai se classificar, na minha opinião. Então vamos pro palpite dessa noite. Qual que é o seu palpite, Gabriel, para essa partida? Cara, acho que jogando em casa, o Inter vai conseguir uma vitória boa. Eu acho que vence aí pelo placar de 2x0 e se classifica aí para as semifinais da Sul-Americana. E olha, eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Eu tô esperando uma final de Sul-Americana entre Inter e São Paulo, que seria realmente uma final gigantesca, né? Um jogo que já foi final de Libertadores lá em 2006, foi semifinal de Libertadores em 2010, um clássico do futebol nacional, e eu tô esperando que isso aconteça, que realmente seria fantástico. Então, eu também acredito que tem tudo para que, se a gente parar para analisar até o momento, são as duas Com todo melhores respeito ao equipes de Atlético elencos, Goianiense, né? tá? Com todo respeito a todas as equipes até o momento, mas são os dois melhores times, né, da competição, se pararmos para analisar Assim em como o questão de Flamengo e elenco. Palmeiras na Libertadores. Exatamente. Johnny, o seu palpite para esse jogo? Eu também tô com o Sanches, né? Só acho que o Internacional vai ganhar por 2x0 e vai disputar a final da Sul-Americana. Para mim, São Paulo e Inter é uma final que vai ser incrível, mas eu não descarto o Atlético Goianiense não, hein, galera? O Atlético Goianiense tá jogando muito. Então, mas assim, a gente também não pode descartar o Independente Del Valle, que pode enfrentar o Internacional. O Del Valle também é uma equipe muito difícil de jogar contra. Tem altitude a seu favor, jogar em Quito nunca é fácil, a gente sabe disso, né? Então, assim, também tem esse fator também. Então, o Inter, sim, se classificar, vai ter uma parada muito dura na semifinal contra o Del Valle, caso se classifique hoje. E é uma equipe também independente Del Valle que está se acostumando a disputar essas competições sul-americanas. Né? Campeão, né, da Sul-Americana. Exatamente, já é campeão da Sul-Americana e também já tem feito campanhas assim de incomodar tanto na Libertadores e agora como na Copa Sul-Americana. Chegou à final da Libertadores lá em 2016, né? Contra o Atlético Nacional também, uma equipe que realmente está acostumando a jogar essas competições. Tem um técnico português no seu comando, né? Se eu não me engano, eu não vou recordar o nome do técnico do Independente Del Valle, mas é um português até o momento, fazendo um bom trabalho frente à equipe do Independente Del Valle. Prosseguindo com o nosso Connect Sport, vamos falar agora do mercado da bola. Chegou aquele momento de vocês que nos acompanham, que é amante do futebol, ficar bem informado de todas as contratações dos times nacionais e internacionais aqui no nosso programa. E vamos começar falando do Santos. O Al-Ahly do Egito tem interesse na contratação do atacante Lucas Braga do Santos. Falando agora do Corinthians, o William deve rescindir o seu contrato com o Corinthians. O atleta deve abrir mão de todo o dinheiro que ele tem com o clube paulista para rescindir o seu contrato. Lembrando que o William atuou pelo Corinthians nesse retorno em 45 jogos, marcou um gol. O principal interesse um dos principais times que tem interesse no atleta é o Fulham da Inglaterra. E segundo informações, o atleta pode voltar para atuar na Premier League. Prosseguindo o nosso giro de notícias com Gabriel Sanches. Aliás, uma decepção o William no Corinthians, fez uma temporada patética, né, com todo respeito ao William, mas realmente, assim como foi com o Douglas Costa também, né, realmente vai deixar o Corinthians sem saudades, assim como o Douglas Costa deixou o Grêmio também sem saudades, né. Mas enfim, vamos falar então no meu giro de notícias, começar falando sobre o Botafogo, tá? Que está muito próximo de anunciar a contratação do meia Gabriel Pires, do Benfica de Portugal, tá? Ele é jogador, né, que joga na posição de volante, um volante aí com camisa 8 e que pode vir aí para ajudar o Botafogo, reforçar o Botafogo, né, nesse final de temporada aí e quem sabe vir para assumir a posição de titular. Já falando agora do Manchester City, né? O Manchester City está interessado no Rafael Guerreiro, né? Lateral do Borussia Dortmund, lateral esquerdo muito bom, né? Campeão da Eurocopa com Portugal em 2016, está no Borussia Dortmund há bastante tempo e pode reforçar a equipe, né, do Manchester City. O Manchester City está disposto aí a pagar um dinheiro bom pelo Rafael Guerreiro e tirar ele do Borussia Dortmund. Lembrando que o Manchester City já tirou o Haaland também
do Borussia Dortmund, né? E para continuar falando aqui, né, o Santos anunciou a contratação do Soteldo, tá? Hoje de manhã, o Soteldo então tá de volta, o venezuelano baixinho, tá de volta pro Santos, uma excelente contratação e vai ajudar demais o Santos nesse final de temporada. Quem sabe o Santos aí não consegue uma vaga na Libertadores, tá se reforçando muito bem. Exatamente. Prosseguindo o nosso giro de notícias com Johnny Pereira. Agora é comigo, galera. Falando ainda do Santos, né? O Santos que recusou uma proposta do Atlético Paranaense para o goleiro John. O valor era de 3 milhões de reais. Então o Santos achou muito pouco esse valor, que é um pouco mais no goleiro John. Eu concordo, porque o goleiro John é um bom goleiro e o Santos tem que arcar muito mais do que 3 milhões. E Matheus Babi, do Atlético Paranaense, vai ser emprestado ao Santa Clara. Mais um brasileiro, né, sendo emprestado ao Santa Clara de Portugal. Já levaram Matheus, goleiro da base, que foi campeão da Copinha com o Palmeiras, Gabriel Silva também com o Palmeiras, e o Giovani, também jogador do Palmeiras. Agora mais um jogador a ir para o Santa Clara de Portugal. E uma notícia aqui de última hora, aqui, ó, o Fluminense recusou a proposta por Matheus Martins da Udinese. Esse jogador é considerado como uma promessa na equipe do Fluminense e mais uma vez recusa a proposta dos italianos, mas a Udinese ainda não vai desistir do Matheus Martins aí. É isso aí, o mercado da bola Johnny, nunca para. E o Johnny Pereira ama o mercado da bola. Entrando na onda aí do Johnny do Santa Clara, o Santa Clara também contratou aí o meia MT do Vasco por empréstimo, tá? Mais uma contratação, então realmente o Santa Clara tá quase virando brasileiro, né, o time, né? Porque realmente só contrata jogador brasileiro. E para finalizar também, o Pedro Rocha, ele mesmo, né, jogador com passagem por Grêmio, Flamengo, Atlético Paranaense, tá de casa nova e vai reforçar o Fortaleza para a sequência do Campeonato Brasileiro. Exatamente, o mercado da bola que nunca para. E pode ter certeza que no nosso Connect Sport, todas as movimentações que acontecer no mercado da bola, você vai ficar informado em tempo real. Principalmente com o Johnny, que o Johnny ama o mercado da bola. Apareceu uma notícia, ele já atualiza e traz aqui no nosso Connect Sport. Assim como o futebol internacional, para vocês que nos acompanham, vocês sabem que o futebol internacional tem um lugar especial no nosso Connect Sport. E nesse momento, o nosso repórter Daniel Godoy vai trazer uma entrevista sobre a final da Supercopa, o título do Real Madrid em cima da equipe do Eintracht Frankfurt. Bom, e como eu falei, eu voltei para falar sobre a vitória do Real Madrid em cima do Eintracht Frankfurt pelo placar de 2-0. O Real Madrid conquistou o seu 5º título da Supercopa da UEFA, vencendo com gols de Alaba e Benzema. Tudo bem que o goleiro Trapp deu uma ajudinha, mas enfim, os jogadores do Real Madrid não tem nada a ver com isso. O time do Real Madrid é melhor tanto no papel como na prática, e quero parabenizar a equipe madrilenha. Com este resultado, o Benzema acabou ampliando seus números pelo Real Madrid, tá? Agora se tornou o Benzema o 2º maior artilheiro da história do Real Madrid. Ele chegou a 324 gols e ficando apenas atrás e de nada mais, nada menos do que Cristiano Ronaldo, que balançou a rede 451 vezes. Enfim, parabéns ao Real Madrid, jogou melhor. E é isso aí, Gomes, volto com você. É isso aí, o Real Madrid mais uma vez conquistando o título da Supercopa da Europa, vencendo a equipe do Eintracht Frankfurt pelo placar de 2-0. Bom, Gabriel, o que você analisa dessa partida? Aconteceu mais ou menos o que a gente esperava, né? A gente imaginava que o Real Madrid, pelo time que tem, poderia vencer a equipe do Eintracht Frankfurt, mas não por um placar tão extenso, fez o necessário 2-0 e abre a temporada conquistando o título da Supercopa. Mais uma vez errei por o palpite, né? Falei que ia ser 3-0 Real Madrid, acabou sendo 2-0, mas assim, com certeza era um resultado já esperado, né? O Real Madrid é uma equipe muito melhor do que o Frankfurt. Acho que o começo do jogo foi um pouco complicado, o Real Madrid, né, se viu muito preso na marcação que fez a equipe do Frankfurt. O Frankfurt conseguiu trancar bem, né? O Real Madrid tinha muita dificuldade em conseguir atacar, né? Até no começo do primeiro tempo teve uma chance clara com o Vinícius Júnior, onde o zagueiro Tuta salvou em cima da linha, só que aí no primeiro tempo ainda, um escanteio meio despretensioso, a cabeçada do Benzema, a bola subiu, o Casemiro ajeitou,
foi o Alaba que fez o primeiro gol, e a partir desse momento o Real Madrid ficou tranquilo na partida, quase não sofreu mais, né? No segundo tempo até começou a criar mais chances, né? E aí apareceu a dupla, né, Gabriel? Na minha opinião, a melhor dupla do mundo de ataque, sem dúvida alguma, né? Até pelo que eles fizeram no ano passado, né? Vinícius Júnior e Benzema. O Vinícius Júnior recebeu uma bola, veio pro meio, rolou pro Benzema, que fuzilou o goleirão, realmente contou com a ajuda do goleiro Trapp, né? Que acabou aceitando aí, né, e acabou fazendo o segundo gol para se tornar o segundo maior artilheiro da história do Real Madrid, e ainda fazer o gol do título, ele que levantou o troféu, ele, agora com a saída do Marcelo, né, é o mais novo capitão do Real Madrid, já que está lá há 13 anos, né, desde 2009, é impressionante realmente a longevidade, né, e como realmente conseguiu fazer história no Real Madrid, o Karim Benzema, mais um título para esse time, né, que é o maior time da história, sem dúvida alguma, é o maior time do mundo, né, um time que realmente é campeão de tudo, e vem mais uma vez muito forte para conquistar a Champions esse ano, para conquistar mais uma vez o Campeonato Espanhol, para quem sabe conquistar também a Copa do Rei. Realmente o Real Madrid vem forte esse ano, ainda mais com algumas chegadas de algum reforço, né, como é o caso do Tchouaméni, também do Rudiger, né, então realmente o Real Madrid ontem se fez valer dentro de campo, conseguiu uma grande vitória e com certeza vai disputar tudo esse ano, e começou muito bem com o pé direito sendo campeão da Supercopa da UEFA. Exatamente, reforços pontuais e a base de trabalho do técnico Ricardo Ancelotti, o Real Madrid tem tudo para fazer uma grande temporada que se inicia 2022-2023. Bom, Johnny, o que você analisa desse título do Real Madrid da Supercopa e o que você espera do Real Madrid para essa temporada que se inicia? Bom, vou analisar primeiro o Real Madrid, depois eu faço a pergunta para o Sanches para ver o que ele acha. Pode ser para um de vocês dois. Para mim, o Real Madrid é favoritaço de novo como diz o Sanches, na Champions League, porque é um time muito bem organizado. Esse time do Real Madrid tem muitos jogadores excelentes. Trouxe o Rudiger, agora que é um excelente zagueiro. O Alaba, grande jogador também. O Benzema, que entra para a história, só perde para o Robozão, né, o Cristiano Ronaldo, na história do Real Madrid. Então o Real Madrid vem com dois brasileiros que para mim é muito bom, que é o Vinícius Júnior e o Rodrigo. Então é um time muito bem organizado e vai dar muito trabalho aí. Pode ser campeão de novo da Champions League e é o favorito para conquistar o Campeonato Espanhol. E agora, fazendo uma pergunta para um de vocês dois, pode responder os dois se quiser. Você acha que o Vinícius Júnior vai ser melhor do mundo primeiro que o Neymar? Gabriel, quer responder? Olha, eu acredito que talvez sim, se continuar jogando do jeito que está, com o elenco que o Real Madrid tem e pela forma que ele está jogando, tem tudo para acontecer. Hoje eu vejo ele mais perto que o Neymar a ser melhor do mundo. A gente esquece, né, cara, que o Vinícius Júnior tem apenas 22 anos, tá, gente? Assim, com 22 anos ele já é campeão da Champions, protagonista, fazendo gol na final, né? Inclusive, a temporada dele ano passado, né, eu tava até vendo alguns números, né? Foi a melhor temporada da carreira dele, teve, se não me engano, foram 22 gols, e se não me engano, 18 assistências, algo assim. Por exemplo, foi melhor, essa temporada dele, né, do ano passado, foi melhor porque, por exemplo, a melhor temporada do Salah, do Sterling, de outros jogadores também, do Thomas Müller, né, jogadores de nível mundial, né? Então, assim, ele com 21 anos conseguiu fazer aquilo, imagina ele com 25, 26, né? Com certeza ele vai ter totais condições de ser o melhor do mundo. Inclusive, ele foi eleito ontem, né, o melhor jogador jovem da UEFA Champions League, né? Inclusive, esse ano deve ficar no top 5 da Bola de Ouro. É aquilo, cara, eu acho que o Neymar, a última chance dele ser Bola de Ouro vai ser agora, nessa Copa do Mundo, nessa temporada, né? Ele começou a temporada muito bem com o PSG, fazendo gol, sendo destaque da final da Supercopa da França, fez gol no último final de semana também, né, contra a equipe do Clermont. Vai ter a Copa do Mundo agora, então assim, eu acho que essa temporada é a última chance do Neymar, né? Enquanto isso, o Vinícius Júnior vai ter ainda mais 10, 15 anos para tentar ser o melhor do mundo. E um fator importante, o Gabriel, só para concluir a minha análise, John, na sua pergunta, é que o Real, ele está jogando um time que joga em principal na função a principal característica dele. O Real Madrid achou um esquema tático que adequasse o ataque, ele, Rodrigo e Benzema, nesse 4-3-3, explorando a dinâmica do Toni Kroos e principalmente do Modric, e que explora muito essa característica dele de velocidade para quebrar a linha dos times adversários. Então eu acho que esse fator de idade, a forma com que ele está jogando, com que ele jogou na última temporada, e pelo Real Madrid tá mantendo a base do técnico, do esquema tático, ele tem tudo para fazer uma grande temporada e com certeza vai figurar aí entre um dos melhores jogadores do mundo, Vinícius Júnior. Pode falar, John. E Gabriel... Pode falar, Gabriel. Pode concluir, não, só um detalhe, assim, só um pequeno comentário sobre o Vinícius Júnior, né, que é um jogador que ele erra muito aí dentro de campo, tá? Ele toma muitas decisões erradas, mas ele não desiste nunca.
se ele erra uma, ele vai tentar de novo, ele vai tentar, até ele acertar. Então isso é uma característica que ele tem, que poucos têm no futebol mundial, e eu acho que isso pode ser uma virtude dele daqui pra frente. Exatamente. Então, eu queria concluir que o Sanches falou que o Vinícius Júnior vai ser um dos top 5 do melhor jogador do mundo. Pela temporada que o Vinícius Júnior fez, pelo título que ele jogou muito bem ontem contra o Frankfurt, e pelo que vem jogando na seleção brasileira, eu não descarto o Vinícius Júnior ser um dos 3 melhores esse ano, não, hein? Porque é um grande jogador, já provou isso e vem jogando bem. Tem essa também. Mas o Vinícius Júnior, pra mim, eu não descarto ser um dos 3 melhores, não. Exatamente. Também não. E seria justíssimo, tá? Pela temporada que ele fez. Aliás, calou na boca de muito brasileiro, né? Que falava mal do menino, né? Menino, às vezes, com 19 anos, o pessoal queria que ele fizesse 30 gols e 30 assistências, né? Então, assim, o pessoal tem que ter um pouco mais de calma. Ainda mais agora com outros que vão surgir, tá? Principalmente, por exemplo, com o Endrick do Palmeiras, que é um excelente jogador, né? Também que é uma promessa gigantesca do futebol mundial, sem dúvida alguma, apenas 16 anos, e vai sim se tornar um grande jogador, mas tem que ter paciência com esses jovens para não queimar rápido, né? Falaram muito mal do Vinícius Júnior e agora ele tá aí calando a boca de todo mundo, sendo protagonista na Europa e um dos melhores jogadores do mundo atualmente. E com esse estilo de jogo dele, que se favorece muito é esse cara que tá aparecendo aí na tela, Benzema, que com certeza tem tudo para fazer mais uma grande temporada pela camisa do Real Madrid. Pode falar, Johnny. E só fechando, Gomes, pra mim o Rodrigo também é um jogador que vai crescer muito também no futebol. Com certeza, isso é verdade. Sim, com certeza. Se complementou muito, aliás, né? Galera, esse ataque com ele, com o Rodrigo, Vinícius Júnior e Benzema, nesse estilo de jogo do Ancelotti, se complementou muito a característica de ambos os atacantes. Pode falar, Gabriel. Não, a nossa safra, né, de pontas tá uma coisa impressionante, né? A gente tem Vinícius Júnior e Rodrigo, tem Antony, Rafinha, tem ainda, né, o Gabriel Jesus, que pode jogar também como ponta, jogando muito bem, né? Você tem vários jogadores, tem o Martinelli também do Arsenal, né? Você tem jogadores surgindo também, como é o caso desse Matheus Martins, que é muito jovem também, muito bom jogador, tem o Matheus França também no Flamengo, então assim, realmente, de ponta está jogando muito bem, é verdade, também, Giovani do Corinthians, o Giovani, né? Do Palmeiras. Então assim... Não, do Palmeiras. Do Palmeiras? Também. Giovani do Palmeiras e o Giovani do Corinthians. O do Corinthians também é muito melhor bom jogador da Depois Copinha. Segundo melhor da Copinha. Maneiro. Então, assim, realmente, estamos muito bem servidos nos próximos anos nessas posições, né? Tanto ponto direita quanto ponto esquerda. E também de atacante também, o Marcos Leonardo também do Santos, que é um jogador jovem, destaque e também tem um futuro brilhante pela frente. Assim como campo, também... com o João Gomes, o André, o Danilo, é impressionante. A safra é grande, se a gente ficar aqui para falar, a gente vai falar um Connect Sport inteiro, né? É muito legal a gente ver esse trabalho de base dos clubes brasileiros e favorecendo aí o surgimento desses grandes talentos que vai representar o futebol brasileiro e a seleção brasileira no futuro. Assim também que tem um futuro brilhante dentro do nosso Connect Sport é o Minuto Olímpico com o nosso comentarista Gabriel Sanches, que nesse momento vai manter você bem informado de tudo o que acontece nas modalidades olímpicas. É com você, Gabriel. É isso aí, Gabriel. Vamos então falar do nosso Minuto Olímpico de hoje, começar falando aí sobre a Diamond League, né, a competição muito, muito tradicional de atletismo que ocorre todo ano, com várias etapas, e nessa semana aconteceu a etapa de Mônaco ontem, né, no estádio do Stade Louis, estádio do Mônaco FC, né, onde o Mônaco joga, e aconteceu ontem então a competição de atletismo com a brasileira Tatiane da Silva, que disputou a final do 3.000 metros e acabou ficando na 13ª colocação. Mesmo assim, já foi um excelente resultado para a Tatiane, ela que se prepara aí para as Olimpíadas de Paris. Já falando agora de futebol feminino, mais precisamente da Copa do Mundo Sub-20, né, o Brasil ontem estreou contra a seleção da Espanha. Olha, se a gente está falando de uma safra, né, de pessoal do masculino vindo forte, Gabriel, o feminino também veio bem, hein? O Brasil ontem fez uma partida muito boa contra a seleção da Espanha, que é uma das favoritas ao título, tá? É atual campeão da Euro Sub-19, né, na modalidade feminina, e o Brasil ontem jogou muito bem, merecia a vitória, tá? Destaque para jogadores aí como a Aline, a Luane também, que é muito boa jogadora, a Dudinha também, que é uma excelente jogadora. Aliás, ouro nessas jogadoras aí, que realmente estão fazendo aí uma grande campanha. E ontem o Brasil, por pouco, não venceu a Espanha, acabou ficando no 0-0. O Brasil agora enfrenta a seleção da Austrália no sábado, às 5 horas da tarde, tem que vencer a Austrália e depois encerra sua participação na terça-feira contra a Costa Rica, às 11 horas da noite. O Brasil que tenta aí conquistar o seu primeiro título na Copa do Mundo Feminina Sub-20. Já falando agora
de ginástica artística, né? Nesse final de semana acontece o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística e vai acontecer lá na Bahia, tá? A competição vai contar com os principais nomes da modalidade aqui no Brasil, né? Entre eles Arthur Zanetti, Caio Souza, Flávia Saraiva, Arthur Nori, Lohane Oliveira e ela, Rebeca Andrade, a nossa medalhista de ouro em Tóquio ano passado. Então vamos ficar de olho aí na competição que acontece mais uma vez. Agora, falar de tênis, né? A nossa brasileira Beatriz Haddad Maia enfrentou ontem a Leila Fernandes, né? A canadense, atual número 13º do ranking, e a brasileira venceu por 2-0 dentro do Canadá, jogando em Toronto, com parciais de 7-6 no primeiro set e depois fez um humilhante 6-1 no segundo set para conseguir uma grande vitória. E a Bia, que vai voltar às quadras daqui a pouquinho, tá? Às 3h15 da tarde. E olha, vai ter uma parada complicada demais, rapaz. Vai pegar aí a Iga Swiatek, a simplesmente número 1 do mundo, que tem aí nos últimos 40 jogos, se não me engano, 37 vitórias. Impressionante, vai ter uma parada duríssima, mas nós somos brasileiros, vamos com tudo, e quem sabe aí a Bia não consegue uma vitória que seria histórica, né? Ela que no momento ocupa a posição de número 22 no ranking mundial e realmente vem fazendo aí uma campanha fantástica esse ano e vem se tornando aí uma das maiores tenistas da história do Brasil, sem dúvida alguma. E para finalizar, vamos falar então do Pan-Americano de Canoagem, que está acontecendo lá em Halifax, no Canadá. Os brasileiros Erlon de Souza e Felipe Vieira conquistaram a medalha de ouro na categoria C2 500 metros, tá? O Brasil aí conseguiu mais uma medalha de ouro. O Isaquias Queiroz também conseguiu uma medalha de ouro. Lembrando que essa competição dá vaga nos Jogos Pan-Americanos do ano que vem. Esse foi o Minuto Olímpico de hoje. Amanhã eu volto com muito mais informações sobre os esportes olímpicos para você. Volto com você, Gabriel. É isso aí, Gabriel. Excelentes informações do Minuto Olímpico. Tá de parabéns. E com o Minuto Olímpico estamos encerrando o Connect Sport dessa quinta-feira com chave de ouro. Agradecendo demais a sua bela participação, Gabriel, no nosso Connect Sport de hoje. Opa, eu que agradeço, é isso aí, vamos que vamos. Amanhã vamos falar bastante sobre a Copa Sul-Americana com o Inter, na Libertadores com o Atlético Paranaense, e é isso, vamos que vamos almoçar agora que eu tô com fome. Valeu, galera, abração, tamo junto, fui. Você não é o único, Gabriel, um abraço, até amanhã. Opa. E obrigado demais, Valeu. Johnny Pereira, pelas suas excelentes informações e análise no nosso programa de hoje. Obrigado, Sanches, obrigado, Gomes, obrigado a todos vocês que nos acompanhou. Amanhã temos mais Libertadores e Sul-Americana para falar aqui para vocês, e pré-jogo da Série B e da Série A do Campeonato Brasileiro. Exatamente, um abraço, Johnny. Isso é só uma palhinha para você acompanhar o nosso Connect Sport de amanhã. Vamos falar bastante de Libertadores, Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Mercado da Bola, Futebol Internacional, Minuto Olímpico. Como sempre, o Connect Sport recheado de informações para todos vocês que nos acompanham. Bom, agradecendo demais a toda a audiência do nosso Connect Sport de hoje. Você, mais uma vez, que está nos acompanhando, que ainda não é inscrito nas nossas redes sociais, se inscreva, Connect Brasil TV SP, para vocês ficarem antenados ao nosso portal de notícia e todo o nosso conteúdo que vem por aí. Vem programação nova na Connect e eu prometo que vocês não vão se arrepender de nos acompanhar nas redes sociais. Desejando a todos vocês uma excelente tarde e amanhã temos um encontro marcado a partir do meio-dia. Tchau, tchau!